Graça e paz, meus amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Edivaldo, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor tem uma palavra para mim, para você, em nome de Jesus. Mas já te peço, por favor, se inscreva aqui no meu canal. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Porque aqui tem a palavra de Deus, tem oração, tá bom? E você que já é inscrito, muito obrigado. Depois deixa seu like e ativa o sininho, tá bom? Para não perder os próximos vídeos. Então hoje, dia 18 de março de 2026, o Senhor tem uma palavra para o teu, para o meu, para o nosso coração. Que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, o versículo 11, que diz: E aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos, uma grande multidão. E quando chegou perto à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Então nós observamos, meus irmãos, qual tremendo e qual poder tem o nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Aquele que ninguém pode detê-la, aquele a que ninguém possa contestar verdadeiramente quem ele é, o poder que ele tem e qual grande é a sua glória e o seu amor para com a humanidade, ou para com aquele que crê nele. Observamos, meus irmãos, que esta mulher, ela era viúva, claro, como a Bíblia está dizendo, e ela tinha um único filho. E chegou também a falecer. Provavelmente, pelo que a Bíblia diz, ela era muito conhecida na cidade de Naim. A Bíblia não cita o nome dela. Provavelmente ela era muito conhecida. E pelo povo da cidade ficar sabendo, talvez a cidade pequena, foram todo mundo para a casa dessa mulher consolar, levar uma palavra de consolo, de solidariedade, para amenizar, pelo menos, a dor que aquela mulher estava sentindo. E o povo ali estava na casa dela, e tinha chegado a hora de levá-la, o corpo daquele jovem, para ser sepultado, para enterrar. E foram levar. Quando vai saindo da porta da cidade para levar para o cemitério, a Bíblia diz que Jesus se aproxima, porque muitas vezes é assim, meus irmãos.
Nós, com todas as nossas fraquezas, com toda a nossa fragilidade que nós temos, muitas vezes a dureza do nosso coração, muitas vezes nós vacilamos e deixamos entrar, muitas vezes, dúvida dentro de nós. E ela também, creio eu, que ela foi a mesma coisa. Você imagina ela olhar e ver seu filho morto. Reclamação ou reclamações não ia resolver. Consolo dos amigos, palavras de amigos, não ia resolver o problema dela. E ela, claro, como mãe, chorava muito. Ela chorava muito pela perca do seu filho. Talvez ela não esperava que o encontro, que o final de tudo isso, talvez eu possa dizer dessa tragédia, ela não sabia que o final de tudo isso ia ser um final feliz. O começo foi triste, mas o final foi feliz. Talvez tem pessoas aqui que estão passando pelo começo terrível. Talvez você está passando pelo processo. Mas nós sabemos que o nosso processo, quem age ao nosso favor, é Jesus, é o Senhor, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus aparece para trazer para ela felicidade. Quando Jesus aparece, o ambiente aonde estava tomado de tristeza, o ambiente onde estava dominado pela angústia, pelo choro, pela dor, pela perca, aquele ambiente onde estava totalmente entristecido. Jesus chegou, o ambiente mudou. Quando Jesus chegou, o ambiente naquele local mudou, porque teve um encontro, ela teve um encontro com nada mais e nada menos com o dono da vida. E Jesus olha para ela e perguntou: mulher, por que tu choras? Oh, aleluia. Por que tu está chorando, mulher? Ela falou: eu perdi meu filho. Meu filho morreu. Jesus falou assim: vem cá. Vem cá. Para de chorar. E a Bíblia diz que Jesus imediatamente mandou parar. Não prosseguisse a viagem. Oh, meu Deus. Jesus pediu que não prosseguisse mais a viagem. Que não fosse mais para o cemitério, que parasse por ali. Talvez você que está me assistindo aqui no meu canal do YouTube, a palavra está falando para mim e para você: não prossiga mais.
ou não vai prosseguir mais essa tristeza, não vai prosseguir mais essa angústia, não vai prosseguir mais esse desemprego, não vai prosseguir mais essa enfermidade, não vai prosseguir mais essa angústia, não vai prosseguir mais essa destruição dentro da tua família, não vai prosseguir mais essa destruição no teu casamento, não vai prosseguir mais essa catástrofe, essa derrota na tua empresa, no teu comércio, porque agora tudo vai ser mudado, porque o ambiente agora é mudado, porque a ordem de Jesus falou, para. Quando falou para, Jesus vai lá e toca. Isso que é o importante, é o toque de Jesus. E quando Jesus toca, o ambiente muda. Quando Jesus toca, tudo muda, meus irmãos. Acredita nisso. O mesmo livro, o mesmo evangelho de Lucas, capítulo 8, e o versículo 40, mostra para nós também a passagem da mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Foi ela só ter um encontro com Jesus. Mano, todos aqueles que teve encontro com Jesus teve a vida mudada. Essa mulher que teve encontro com Jesus, a vida dela foi mudada. A mãe do jovem que morreu encontrou com Jesus, a vida dela foi mudada. Abraão teve encontro com Deus, a vida dele foi mudada. Jacó teve encontro, a vida dele foi mudada. Saulo, no caminho de Damasco, teve encontro, a vida foi mudada. Pedro teve encontro no mar, na beira da praia, acendeu o barco para Jesus pregar, a vida dele foi mudada. Zaqueu teve encontro com Jesus no caminho para Jericó, a vida dele foi mudada. Então, por isso, quando Jesus entra no ambiente, as coisas mudam, meus irmãos. Oh, da sua. Quem sabe sua vida está assim porque você não teve encontro ainda com Jesus. E o que Ele mais quer é que nós tenhamos um encontro com Ele. É o que Ele mais quer. Enoque teve encontro com Deus, a vida dele foi mudada. Quando Jesus chega no ambiente, é tudo mudado, meus irmãos. Ele muda, ele transforma. Essa mulher aqui do fluxo de sangue, ela teve encontro com Jesus, a vida dela foi mudada. Jesus mudou. Mudou como, irmão? Curou ela, sarou ela. Ela não gastou mais nada. Oh, meu Deus. Parou de gastar. Ah, da vassoura. Antes, quando ela não teve encontro, ela só gastava. Parou. Essa mulher, a viúva de Naim, encontrou com Jesus. Jesus falou, para. Não vai ter mais choro. Ah, da vassoura. Não vai ter mais tristeza, não vai ter mais angústia, não vai ter mais derrota. A morte aqui. Eita, Jeová. Para. E Jesus, ela teve encontro com Jesus, a enfermidade parou. Marcos capítulo 10, o versículo 40, o cego de Jericó no caminho teve encontro com Jesus. Jesus falou, olha, me traz ele aqui, para tudo, traz ele aqui. Ah, da vassoura. Parou,
Parou de ser cego, começou a enxergar. O endemoniado de Gadara, Jesus falou, olha, traz ele aqui. O demônio parou de perturbar, ai meu Deus, parou de perturbar a vida dele. Ele foi liberto. Jesus expulsou aquela capetaiada. 2.000 demônios entrou na manada de porcos. Tá vendo que quando Jesus chega as coisas mudam? Você tem sombra de dúvida disso aí? Você ainda vai continuar sofrendo ainda? Sendo que tem um Jesus que quer te alegrar. Por que você ainda insiste, persiste com essa angústia no coração? Por que você ainda se encontra com o coração endurecido? Você está sofrendo e não quer abrir mão? Você vai continuar ainda com essa tristeza dentro de você? Você ainda vai continuar ainda desse jeito? Você não quer Jesus? Você não quer que Jesus entre dentro da sua casa, da sua família? E que Ele ordena que para tudo para ele resolver o problema? Você não quer. Você não aceita Jesus entrar dentro do teu coração, entrar dentro da tua família, transformar e dar um basta de tudo. Você imagina Lázaro 4 dias que estava morto. 4 dias. A morte, ei, matamos Lázaro, matamos. Jesus chegou e falou assim, ó, para, tira para fora. Oh, Jesus, que Jesus tremendo. Tira, sai Lázaro para fora. E aí vem Lázaro, 4 dias morto, aí vem Lázaro vivo. Irmão, só acredita nisso quem tem um Espírito Santo de Deus. Porque os incrédulos não acreditam. Os ateus não acreditam. Porque não conhecem o Deus Todo-Poderoso. Eu conheço. Eu sei muito bem quem Ele é. O construtor dos céus, da terra, das estrelas, do universo. Ele que é o construtor do oceano. Tudo foi feito por mão dele, ou pelas mãos dele. Você vai continuar sofrendo? Você não quer mesmo Jesus? Que Ele entra na tua casa e arranca, dá um basta nesses problemas. Não estou falando que você vai enriquecer, não. Eu estou falando que Ele vai mudar a tua vida. Eu estou falando que Ele vai dar um basta nisso aí. Só que é o seguinte, depende de você. Depende de mim, depende de você. Depende de nós. Zaqueu falou, Jesus, vamos lá em casa. Ele falou, vou. Vamos lá em casa, Jesus. Jesus falou, vou, Zaqueu, eu vou na tua casa, meu filho. Zaqueu chegou lá, Jesus chegou na casa de Zaqueu, pois Jesus hospedou na casa de Zaqueu, e Zaqueu ficou lá conversando com Jesus, um homem muito rico. Quando Jesus sai da casa de Zaqueu, resolveu o problema. E Jesus ainda saiu dizendo, esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e libertar os que havia perdido. Mateus capítulo 15, versículo 21. A mulher com a filha cheia de demônio. O demônio estava oprimindo a vida da jovem. Foi o que ela fez? Eu vou correr atrás de quem resolve o meu problema. Só um que resolve o meu problema é Jesus. Eu sou cananeia, mas vou correr atrás dele. Não importa. Hoje esse paradigma vai ser, mas eu sou assim, eu sou católico, eu sou isso, sou aquilo. Jesus não quer nem saber o que a gente é, não. Ele quer resolver o nosso problema. Ele quer que você acredita. Ele vai chegar na sua casa perguntando quem você é. Ninguém, não. Ele quer resolver, ele quer que eu, você, abrimos a porta para ele. Ele quer dar um basta nisso aí. Ele quer saber a sua religião. Ele quer dar um basta, ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar. Confia só e deixa ele trabalhar. Ele resolveu o problema de Zaqueu. Ele resolveu o problema da mulher cananeia.
E ele ainda falou, olha, não é lícito pegar o pão da boca do filho e lançar na boca dos cachorrinhos. Ela falou, mestre, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Migalha não é o que fica em cima da mesa, é o que cai da mesa. Ele falou assim, então vai em paz, minha filha. Vai em paz que a tua filha já está liberta. Aleluia, já resolvi o teu problema. Vai em paz, já deu um basta naquele problema. Então, Jesus quer dar um basta nesse teu sofrimento, nessa enfermidade que não sara. Você já gastou tanto, já foi em tantos médicos, você já fez de tudo. Deixa o médico dos médicos entrar aí na tua casa e resolver o teu problema. Tá bom? Toma posse dessa palavra no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus, tá bom? Ficam todos com Deus e um abraço para todos vocês.